Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Loja Docim. Você conhece, você confia. Pois é, né? Você está fazendo o seu planejamento previdenciário? Está se preparando para pedir a sua aposentadoria? Pois este é o nosso assunto aqui, deste quadro, dentro da nossa parceria com a subseção da OAB-RS, subseção Canela Gramado, no programa, né, da subseção OAB Vai à Rádio. Hoje está conosco aqui, ela é natural de Canoas, com escritório em Canela há 5 anos, especialista em direito previdenciário e atualmente presidindo a Comissão de Seguro Social da OAB Subseção Canela Gramado. Estamos aqui com a nossa convidada desta terça-feira, dentro desta parceria, né, da OAB conosco aqui, para ela falar justamente sobre planejamento previdenciário. Lisandra de Vargas. Tudo bem, Lisandra? Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui. Bom, Lisandra, vamos falar justamente sobre planejamento previdenciário, né? Para quem está nos acompanhando, até porque é o seguinte, é importante a gente destacar uma coisa. Na verdade, né, Lisandra, a gente não tem que se planejar quando a gente está perto de se aposentar, tem que começar antes, né, esse planejamento, não é mesmo, Lisandra? Com certeza, a gente deve se preocupar com a aposentadoria no início das nossas atividades profissionais. São importantes, às vezes a gente não dá importância para uma carteira assinada logo no início das nossas atividades, e às vezes 1 ou 2 dias, 30 dias de carteira assinada fazem a diferença no tempo de contribuição lá ao final, quando a gente vai pedir a aposentadoria. Pois é, mas para quem já está perto, né, de se aposentar, né? Quais os documentos necessários para fazer essa requisição, enfim, para pedir a aposentadoria? Bom, o planejamento previdenciário, ele vem justamente para estudar o caso, né, do segurado. Ele tem que se preocupar em procurar um advogado especialista da área, de sua confiança, né, para fazer o cálculo do tempo de contribuição. Só que esse planejamento não é simplesmente o cálculo do tempo de contribuição. Sim. Existe um sistema dentro do INSS que é alimentado por essas informações, quando tu tens a carteira assinada, quando tu faz uma contribuição por canê de contribuição. E esse sistema, ele não é 100% confiável. Né? Então, a gente precisa analisar os documentos do cliente, de carteira, carnê. Às vezes tem tempo de atividade militar, certificado militar, tem atividade rural também. Então, tudo isso é ponderado no planejamento previdenciário, o que vai dar uma noção para o segurado do que, qual o tempo que ele tem, certo, qual o tipo de aposentadoria que ele vai se enquadrar, se é bom ele pedir, se ele tem direito hoje à aposentadoria, se é bom ele pedir agora, ou se é bom ele pedir daqui 1 ano, daqui 2 anos, que vai fazer diferença na renda mensal dele, né? Se tem essa preocupação de ajustar as informações do CNIS, também elas são extremamente importantes para que não haja um indeferimento de aposentadoria. Às vezes tem um vínculo de emprego com data de início ou com data de fim em aberto. Nós precisamos informar o sistema do INSS as data fim e a data de início. Às vezes tem um carnezinho que você pagou e acaba não consta lá no INSS. Acontece muito na década de 70 ter vários vínculos que não estão incluídos no sistema do INSS. Então, é importante fazer todo esse planejamento antes de fazer o pedido de aposentadoria, para tu teres noção do que é possível ajustar e o que é possível pedir também. Que é possível melhorar também. Melhorar, sempre melhorar.
Sem dúvida. Pois é, e também tem que verificar se está pagando corretamente o INSS, né? Exatamente. E às vezes nesse planejamento previdenciário a gente consegue verificar se não está pagando valor a mais, inclusive. Pois é. Como, por exemplo, uma aposentadoria por idade. 15 anos de tempo de contribuição, mulher 62 anos e homem 65 anos. Eu tenho lá 5 anos de tempo de contribuição. Eu estou próximo a essa idade. Vale a pena eu pagar os 30 anos ou vale a pena eu pagar os 15 anos, né? E para aposentadoria por idade, eu não preciso pagar sobre uma alíquota de 20%. Entendi. Eu posso pagar com uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo, ou então eu posso até me enquadrar numa situação de baixa renda e pagar sobre 5% do valor. Então, o planejamento previdenciário ele vem realmente para ajustar a tua vida contributiva dentro da Previdência Social e buscar aquele benefício que vai te ter uma rentabilidade maior, né, e um tempo menor ou um pouquinho mais para te garantir o teu futuro dentro da Previdência Social. A tua aposentadoria, né? Sem ter dúvida. tranquilidade em relação a isso. Como você disse, né, doutora Lisandra, na verdade tem que pensar quando começa a trabalhar, né? Começa a vida laboral, né? Laborativa, tem que pensar já que... Vou te dizer que às vezes até a Previdência Social é uma boa opção, né? Mas muitas vezes, dependendo do valor que você contribui para a Previdência Social, eu sou contribuinte individual, eu estou contribuindo 20%, né? E eu tenho um bom salário. Talvez o investimento até numa previdência privada seria uma opção para ter uma rentabilidade lá na frente. Então, tudo isso ponderado na ponta do lápis para verificar valores, né? Tu consegue ponderar o que é melhor para ti. Vale a pena investir esse valor aqui ou vale a pena investir esse valor ali? Entendi. Qual o valor sobre essa alíquota ou sobre outra alíquota? E o planejamento previdenciário também, ele traz uma opção de tu verificar o retorno do teu investimento. O Brasil tem uma expectativa de vida em torno de 75 anos. O Rio Grande do Sul está em torno de 77 anos de idade. Então, digamos que hoje eu tenha direito a uma aposentadoria em torno de R$2.000. Até os meus 77 anos, eu vou acumular de patrimônio um valor X, né? Mas se eu talvez pedir uma aposentadoria daqui a 1 ano ou 2, o meu salário vai ficar em 2.500, vamos dizer assim. Até os 77 anos eu vou arrecadar um outro valor. Claro. E aí eu vou ter que ver na minha necessidade, verificar a minha necessidade. Hoje, o que é melhor? Eu ter uma renda de 2.000 e eu preciso dessa renda de 2.000? Ou eu posso aguardar um pouquinho mais e pedir daqui 2 anos e ficar com uma renda um pouquinho maior? Ou se a minha vantagem hoje, no meu ponto de vista, é melhor eu arrecadar maior valor até os 77 anos ou não? Então, são questões muito pessoais de cada pessoa, de cada segurado, para verificar qual é a real necessidade dele. Claro. E por isso, então, tem que procurar sempre um profissional, né, do direito, especialmente especialista em direito previdenciário, para fazer esse acompanhamento, né, doutora Lisandra? Exatamente. Eu sempre indico um especialista no direito previdenciário, porque a legislação previdenciária ela é muito detalhista. Então, quem está acostumado a lidar com essa matéria tem muito mais facilidade para auxiliar o cliente. Verdade. Né? Então, é importante que seja um especialista da área. Ok, doutora Lisandra de Vargas, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado a você, doutora Lisandra de Vargas, que preside hoje a Comissão de Seguro Social da OAB Subseção Canela Gramado e também especialista em Direito Previdenciário, abordando o tema Planejamento Previdenciário. Você está se preparando para pedir a sua aposentadoria? Muito obrigado, doutora. Um grande abraço. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, que depois do intervalo nós temos a fisioterapeuta Suzy Riffel. Ela vai estar abordando aí, vai estar comentando os benefícios da atividade física agora no inverno, quando a gente se esconde e não quer fazer nada, né? Daqui a pouco a gente confere depois do nosso intervalo aqui no Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? 8h41, temperatura de 11 graus. Muito mais Clube 885.
Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.